Eu sempre gosto de iniciar o ano com reflexões que nos fazem exatamente fazer esse balanço, de pensarmos um pouco a respeito do que vem pela frente. Como eu disse, obviamente não existe nada místico na passagem de um ano para o outro, de 2025 para 2026, dias são dias, mas essas marcações, e nós vemos isso desde o livro de Gênesis, Deus estabelecendo os luminares nos céus para marcar os tempos e as estações. Deus trabalha também com tempos e estações. Deus também usa calendário, não que Ele precise de calendário, mas nós precisamos de calendário. Nós precisamos delimitar os tempos e as estações. E o início de ano é esse momento em que nós, parece que damos aquela respirada, né? Fazemos alguns pactos, fazemos alguns compromissos, estabelecemos alguns alvos, algumas metas. É esse momento, e geralmente as pessoas buscam fazer esse tipo de coisa na segunda-feira, né? Na segunda eu começo isso, eu começo aquilo, ou nas viradas de ano, esse ano vai, né? Esse ano, aquela promessa que eu fiz em 1957, esse ano eu vou cumprir, né? Eu vou para a academia, vou comer mais, vou comer menos, vou ter mais amizades, vou ter mais tempo com a minha família. Sabe que no início do ano muitas promessas são feitas, e eu fiz uma pesquisa, e a Forbes fez uma pesquisa, na verdade, no ano de 2023, elencando quais eram as 10 resoluções mais comuns no início de ano. Eu trouxe aqui só 4 dessas resoluções. A quarta colocada das resoluções mais feitas no início de ano é a melhoria de algum relacionamento. É passar mais tempo com os pais, é passar mais tempo com os filhos, é passar mais tempo com o cônjuge. Esse ano eu vou sair para almoçar, para jantar com a minha esposa, com meu marido mais vezes. São coisas relacionadas a relacionamento. Em terceiro lugar ficou fazer algo novo. Um esporte novo, um hobby novo, fazer uma aula de alguma coisa, um curso de alguma coisa. Em terceiro lugar, essa é a promessa mais comum, de começar alguma coisa diferente. Em segundo lugar, alguma coisa relacionada a finanças, a organizar as finanças, a gastar menos, a se organizar mais, a fazer uma poupança, a começar um consórcio, começar um financiamento. Esse é o segundo colocado. E o primeiro colocado, adivinha qual que é? Primeiro colocado? Perder peso. Perder peso. Ou alguma coisa relacionada à vida fitness. É o primeiro lugar. Conta-se uma história, né? Uma piadinha, de que a esposa, no início do ano, chegou no banheiro, viu o marido em cima da balança, né? Murchando a barriga assim, olhando para baixo, murchando a barriga. E ela ficou pensando, será que ele acha que murchar a barriga vai fazer ele emagrecer, alguma coisa do tipo, né? Aí ela falou para ele assim, olha, isso daí não vai adiantar nada não, viu? Murchar a barriga não vai adiantar nada não. E ele disse para ela assim, claro que vai, se eu não murchar eu não consigo ver os números lá embaixo. Algumas pessoas aproveitam o início do ano exatamente para poder lançar alguns tipos de planejamento, de metas, inclusive nessas áreas da família, das finanças, da saúde, ou de começar algo novo. Mas é sempre bom e sempre importante, não só termos alvos e termos metas, mas estruturarmos esses alvos e essas metas naquilo que é maior, naquilo que é de fato a base para todas as coisas. E por que não dizer, termos alvos e metas espirituais. O texto que está diante de nós, Filipenses capítulo 3, um texto muito conhecido, versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo diz assim, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, mediante a exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Amém? A carta que Paulo escreve aos Filipenses é chamada de a carta mais alegre das Escrituras. Paulo está aprisionado. E mesmo aprisionado, encontra tempo para pastorear o seu povo, pastorear os seus irmãos, em especial esta igreja,
que o apoiou enquanto ele estava preso, enviando para ele inclusive uma oferta para que ele pudesse se sustentar naquela prisão. E Paulo então escreve a estes irmãos para narrar a respeito de como a sua fé estava sendo edificada e como o evangelho estava expandindo apesar das circunstâncias. Paulo vai dizer que embora ele estivesse preso, o evangelho não estava preso. E o evangelho tinha chegado até o palácio do imperador, até o palácio de César, ao ponto de que a guarda pretoriana já estava falando do nome de Jesus. Paulo termina essa carta falando aos irmãos de Filipos. Paulo estava preso em Roma, e ele diz: os irmãos aqui de Roma mandam saudações para vocês, inclusive aqueles da casa de César. O evangelho havia chegado ao palácio do imperador, por causa da prisão do apóstolo Paulo. Então, ao longo de toda esta carta, Paulo vai mostrando o quanto o evangelho nos transforma, e o quanto o evangelho é fonte de alegria, apesar de circunstâncias adversas. E neste ponto aqui, ele começa a falar a respeito de crer na ressurreição, de crer na santificação que o Senhor opera em nós, na mudança que o Senhor faz em nós. Ele mesmo, que tem um histórico de inclusive perseguir a igreja, teve uma vida assim, de muito zelo, de muita busca, de busca por entendimento, mas na sua ignorância buscou perseguir a igreja. É isso que nós vemos do versículo 4 em diante desse mesmo capítulo. Então agora Paulo diz aos irmãos que eles devem buscar de fato este crescimento espiritual. Mas ele vai dizer no versículo 12, não que eu já tenha recebido isso, ou que tenha obtido a perfeição. Sabe que quando pensamos em planejamento, e perseguir planejamentos, continuar planejamentos, e embora eu vou falar aqui bastante a respeito da vida espiritual, isso se aplica a todas as áreas da vida, familiar, profissional, educacional, nos relacionamentos, em todas as áreas. Nós podemos evoluir, nós podemos crescer, porque a vida é essa caminhada contínua, que nós não podemos parar no meio do caminho. E se nós queremos evoluir, crescer, expandir a nossa vida em qualquer área que seja, principalmente na vida espiritual, precisamos tomar alguns passos práticos. E o primeiro passo prático que Paulo vai nos mostrar aqui, no versículo 12, ele vai falar a respeito de descontentamento, mas um descontentamento santo. Paulo diz, não que eu já tenha obtido esta perfeição. Lá no versículo 13 ele diz, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu já alcancei, mas eu faço uma coisa em relação a isso. Veja, Paulo, a esse ponto da caminhada, já tinha mais de 30 anos de ministério, mais de 30 anos caminhando com Jesus, era apóstolo, maduro, sofrido, frutífero, mas ele diz, eu ainda não cheguei lá. Essa autoavaliação, esse autoexame, de entender que nós não estamos prontos, de entender que ainda há mais para caminhar, há mais para desenvolver, há mais para crescer, seja em qual área for da nossa vida, principalmente na vida espiritual. Há muitos que batem no peito e acham que já sabem de tudo, acham que já chegaram lá, já têm toda a maturidade, toda a experiência, todo o entendimento, e acabam deixando de crescer. E aqui nós estamos vendo Paulo, e ainda bem que foi ele que escreveu isso. Alguém que caminhou no ministério debaixo de grande dificuldade, mas permaneceu, perseverou, há muitos frutos em que ele pode contar, muitos milagres aconteceram através das mãos do apóstolo Paulo. Ele pregou para diversas pessoas em diversos lugares, fundou diversas igrejas, e Paulo está dizendo, eu ainda não cheguei lá. Se tem um lá para chegar, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda estou no caminho, eu ainda estou desenvolvendo a minha fé, ainda estou desenvolvendo a minha vida. Difícil é, queridos, quando achamos que já estamos prontos, porque aquele que acha que está pronto não tem espaço para aprender, não tem espaço para se questionar, não tem espaço para autoanálise, não tem espaço para conselhos, porque já chegou lá, já está pronto, ninguém pode falar nada comigo. Lembro que na época que eu estava no seminário, tinha um aluno, que uma vez ele disse assim, aqui neste lugar, não tem ninguém que possa me ensinar alguma coisa. Sabe que às vezes a gente não fala isso, né? Mas às vezes tem essa postura. Às vezes não fala da boca para fora, não expõe, ninguém pode me ensinar, às vezes não fala. Mas a postura de quem caminha sem pensar, caminha sem ouvir, caminha sem buscar conselhos, caminha na contramão do que a palavra diz,
caminha na contramão do que, às vezes, uma mensagem, um conselho, um amigo, um pastor fala. Eles não falam quem ele pensa que é, quem ela pensa que é, eu vou fazer do meu jeito, eles não falam, mas faz. E Paulo está nos mostrando e nos ensinando esse descontentamento santo, de dizer, eu não cheguei lá. Agora, olha que coisa interessante, não basta ter essa consciência da sua imperfeição, isso é parte do processo. Ter consciência da imperfeição, das fraquezas, das fragilidades, é parte do processo, e uma parte importante do processo. Agora, o que é que a gente faz a partir daí? Como é que a gente age a partir daí? Quando Jesus inspira o apóstolo João a escrever as 7 igrejas no livro do Apocalipse, ele fala de algumas igrejas que achavam que estavam vivas, mas que estavam mortas. A igreja de Laodiceia, João diz o seguinte em Apocalipse capítulo 3, verso 17, palavras de Jesus àquela igreja, diz assim, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas Jesus diz a esta igreja, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Gente do céu, ainda bem que é Jesus que está falando, né? As pessoas batiam no peito, nós somos ricos, somos bons, temos de tudo, a vida vai muito bem, e Jesus diz, não, pobre, cego e peladão, não tem nada, falta dessa autoanálise, falta desse entendimento de que nós somos imperfeitos. Existe um documento antigo que é chamado de o Catecismo de Heidelberg. O catecismo era uma forma de instruir por meio de perguntas e respostas. Haviam perguntas e respostas embasadas na Escritura. E na pergunta 114, logo após explicar os 10 mandamentos, a pergunta 114 diz assim, aqueles que se converteram a Deus, podem guardar perfeitamente os mandamentos? Essa é a pergunta do catecismo. E a resposta é, não podem. Porque nesta vida, até os mais santos deles apenas começam a guardar os mandamentos. Entretanto, começam com um sério propósito a viver não somente conforme alguns, mas conforme todos os mandamentos do Senhor. E então vem a pergunta 115, que é, então para que é que Deus manda pregar e guardar os seus mandamentos, já que ninguém pode guardá-los de maneira perfeita nessa vida? Se todos somos imperfeitos, por que é que Deus nos dá caminhos? Por que é que Deus nos diz o que nós devemos ou não devemos fazer? Essa é a pergunta 115 do catecismo. E a resposta é, primeiro, para que durante toda a vida, conheçamos cada vez melhor a nossa natureza pecaminosa. É conhecendo os mandamentos de Deus, que nós percebemos o quanto estamos longe dele. É ouvindo o que Deus chama de justo e injusto, e olhando para nós, que percebemos o quanto somos necessitados da intervenção divina nas nossas vidas. Por isso a resposta é que quanto mais conhecemos a nossa natureza pecaminosa, e por isso, ainda mais desejamos buscar em Cristo o perdão dos pecados e a justiça. Quanto mais conhecemos quem somos, mais buscamos em Jesus o perdão para aquilo que a gente nem sabia que a gente estava fazendo de errado, e a justiça, a transformação, a mudança. E eu creio que todos nós temos experimentado isso ao longo da nossa história. Áreas onde nós já vencemos, e áreas que nós estamos descobrindo fraquezas, e buscando em Jesus meios para superá-las, para vencê-las, e a graça do Senhor para nos purificar ao longo da caminhada. O segundo motivo que o catecismo nos traz, que o Senhor nos dá os seus mandamentos, é para que sempre sejamos zelosos, e oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais renovados segundo a imagem de Deus, até que, depois dessa vida, quando Cristo voltar, alcancemos esse santo objetivo, a saber, a perfeição. Nós desejamos, nós buscamos, nós oramos. Se o nosso desejo é o céu, se o nosso desejo é a eternidade, nós já buscamos viver em parte isso aqui e agora. Então sim, nós olhamos para nós e entendemos, reconhecemos as nossas fraquezas, mas existe uma diferença entre reconhecer
e simplesmente se acomodar em nossas fraquezas. Cairmos no fatalismo, cairmos no vitimismo. Sim, é entender as nossas fragilidades, mas dentro daquilo que nos é possível, trabalhar em relação a elas. Buscar a cura dessas fragilidades. Buscar a superação dessas fragilidades. Já viu aquela pessoa que diz assim: eu sou assim mesmo, eu sou egocêntrico, eu sou orgulhoso, eu sou desse jeito. E a pergunta que devia vir de alguém que está ao redor é: isso não te incomoda? E está tudo bem? Eu falo demais, quando vê, já falei, e não estou nem aí, mas devia estar. Eu sei que eu como muito mal, mas está tudo bem? Eu sei que eu não oro quando eu poderia orar, mas está legal então, é só aceitar, aceita e finge que nada está acontecendo. Há uma diferença entre essa aceitação passiva e esse incômodo, esse desconforto, ou esse descontentamento santo. Descontentamento com o jeito que a gente está vivendo, andando, em alguma área da vida. Existe alguma área da sua vida em que você está descontente? E agora eu estou falando com aquilo que você pode alterar. Estou descontente com a minha esposa, você fala, não, que você está descontente em você. Estou descontente com o meu temperamento. Estou descontente com o jeito com que eu gasto o meu dinheiro. Estou descontente com a minha firmeza na fé. Está fraco, está pouco, está difícil. Existe algo que te incomoda, mas que te incomoda a ponto de fazer algo a respeito disso? Porque é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz, não, verso 12, não que eu já tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Eu sei onde eu estou, mas não está bom, não está legal, eu quero mais, eu quero crescer, eu quero conquistar, eu não cheguei lá, mas eu estou caminhando para chegar. Paulão, 30 anos de ministério, caminhou fazendo coisas malucas, gloriosas, e a gente já chegou? Já chegamos lá? Se a resposta é não, então o que a gente faz? Continua parado? Ou a gente faz algo para poder chegar até este lugar? No versículo 3 ele diz, irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. A grande diferença entre essa insatisfação e a mera aceitação está na decisão que a gente toma a partir disso. Esse descontentamento santo produz ação, produz luta, produz arrependimento. Mas arrependimento não é quando a gente chora. Arrependimento é quando a gente muda. Arrependimento não é quando a gente chora. Chorar faz parte. Reconhecer faz parte. Desaguar em sentimentos faz parte. Mas verdadeiro arrependimento é a luta pela mudança. É olhar para si e dizer, não, isso não está certo. Eu entendi. Eu sei que essa é a minha circunstância, essa é a minha situação, é assim que eu estou me sentindo. Mas eu não quero continuar nesse ambiente. Eu não quero continuar me martirizando por algo que já aconteceu há tanto tempo. Eu não quero ficar parado. Sim, eu tive uma péssima experiência. Sim, eu tive manchas, eu tive máculas ao longo da minha caminhada. Mas eu não posso deixar que isso defina os meus próximos anos. O que eu faço em relação a isso? Então há uma decisão clara. Se por um lado nós precisamos desse descontentamento, em segundo lugar nós precisamos de decisão. Uma decisão clara. E a decisão do apóstolo Paulo é prosseguir, conquistar, continuar, fazer algo a respeito. E ele diz mais no versículo 12, ele diz, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aqui está o segredo, queridos, a base para todas as coisas. Nós só podemos agir porque o Senhor já nos deu os instrumentos para essa ação. Nós só podemos amadurecer porque o Senhor já nos deu o seu próprio Espírito e nos alcançou, nos chamou para esse amadurecimento. O amadurecimento, a vida com Deus é uma resposta, é fundamentada na graça, tem como princípio a graça, e ela continua por meio da graça. Paulo está dizendo, eu vou correr atrás, porque o Senhor correu atrás de mim, para que eu fosse diferente. A ideia aqui de prosseguir, de agarrar, de conquistar, é exatamente essa ideia de pegar com força. Ou como diz o mineiro, de com força, pegar com força, de agarrar mesmo, com resiliência, com violência. Ele diz, o Senhor me agarrou,
Ele me pegou, Ele me puxou para si, para que eu fosse mais parecido com Ele. Foi para isso que eu fui conquistado, então eu vou correr para conquistar exatamente isso para o qual eu fui chamado para ser. Essa nova vida, essa nova identidade, esse novo caráter, essa nova forma de viver, de sentir, de agir, de pensar. Paulo diz, eu vou atrás, eu vou correr atrás disso. Uma coisa eu faço, eu tomo uma atitude. Óbvio que ele vai dizer aqui várias coisas que ele está fazendo, né? Mas ao dizer uma coisa eu faço, aqui é uma figura de linguagem, dizendo eu tomo uma decisão, eu vou agir. Muitas foram as vezes que nós vimos na Escritura essa expressão. Quando Jesus está na casa de alguns amigos, Marta, Maria, Lázaro, diz o texto que Jesus está ali falando, ensinando, e Maria está aos pés de Jesus, bebendo das palavras. Enquanto isso, Marta está de um lado para o outro, ocupada, varre a casa, faz bolo, lava as vasilhas, talvez pensando, meu Deus, o que Jesus vai pensar dessa casa bagunçada, e ninguém me ajuda, e eu estou sozinha, e corre de um lado e corre para o outro. De repente ela fica tiririca da vida e fala com Jesus, Senhor, manda essa minha irmã vir trabalhar também. Lembra o que Jesus diz? Marta, Marta. Quando fala duas vezes o nome, aqui vem bucha por aí, né? Jesus fala, Marta, Marta, você anda ocupada com tanta coisa, desesperada com tanta coisa. E o que ele diz na sequência? Uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Qual é a uma coisa que nós precisamos fazer? Muitas coisas da nossa rotina, muita coisa, muita correria. Mas qual é a uma coisa? Aquela principal, aquela mais importante, que nós precisamos colocar na nossa rotina, para que seja a base de todo o resto. Certa vez, um professor diante da sala de aula, pega um jarro de vidro grande, e vai fazer com eles uma alegoria. E ele pega pedras muito grandes, e vai colocando naquele jarro, e ele olha para a sua audiência e pergunta, e aí, já está cheio? E os alunos meio desconfiados, uns falam que sim, outros falam que não. Então ele tira debaixo da mesa um balde cheio de britas, de pedrinhas menores. E ele vai acomodando e chacoalhando, e aquelas pedras vão encontrando o seu lugar em meio às pedras grandes. E ele diz, e agora? Já está cheio? Aí os alunos entenderam, não, ainda tem espaço aí. E ele pega um pote de areia, e joga areia, e vai chacoalhando, e a areia vai encontrando ali o seu lugar. Ele diz, e agora? Já está cheio? E um ou outro meio desconfiado fala, não, eu acho que ainda tem espaços aí. Então ele pega uma jarra d'água, e joga aquela jarra d'água, até que chega ali e começa a derramar, e ele diz, e agora? Está cheio? E eles disseram, sim, agora está cheio. Então ele pergunta para a sua audiência, o que vocês acham que eu quis dizer com isso aqui? E um atrevido levantou a mão e disse, que sempre cabe mais, que sempre dá para colocar mais. E o professor disse, não foi isso que eu quis dizer. O intuito de tudo isso aqui é para dizer para vocês, que se vocês não colocarem as pedras grandes primeiro, depois não tem como colocar. Entenda, se não colocamos as coisas que são prioridade primeiro, depois não tem como colocar. Na nossa agenda, se não colocamos as prioridades primeiro, depois não tem como colocar. Coisas grandes e importantes, mas não tão importantes quanto as prioridades aparecem. Outras menores, outras insignificantes, mas que consomem o nosso tempo, a nossa energia, nosso humor, vão encontrando o seu devido lugar. E aí já não tem como mais colocar as coisas importantes. Paulo diz, uma coisa eu faço, uma decisão eu tomei, eu vou tomar uma atitude. Eu tenho um entendimento do que eu preciso fazer. E ele diz, então, eu vou prosseguir. Mas para prosseguir, ele diz no versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, veja só, para que a gente possa ter essa direção, a gente precisa desse desconforto, né, lá no começo, desconforto, descontentamento, mas aí direção. E direção envolve também desapego. Deixar para trás o passado. Deixar para trás mágoas, ressentimentos, decepções. Mas também deixar para trás o saudosismo.
o apego demasiado aos grandes momentos do passado. Ah, no meu tempo. Se você já começou a falar no meu tempo, já tem alguns quilômetros de rodagem aí, né? No meu, que saudade do meu tempo, as coisas eram assim, eram assim. E olha, não tem problema nenhum a gente olhar para trás. O passado é um bom professor. O passado nos ensina bastante. Nos ensina o que fazer e o que não fazer. O passado é um bom professor. Mas o passado não pode ser o nosso Senhor. O passado não pode definir quais são os nossos próximos passos. Não podemos ficar reféns das mágoas e das decepções do passado. Veja, isso não é negar o passado, não é negar a dor. Sim, é olhar para a dor, é olhar para o passado, é olhar para o ressentimento, mas dizer: eu não vou deixar com que isso continue a carregar a minha vida daqui para frente. Que as minhas decisões continuem a ser baseadas nos medos que eu tenho do passado, nos traumas que eu acumulei, daquilo que eu fiz ou daquilo que fizeram contra mim. Paulo diz: uma coisa eu faço, eu vou prosseguir, mas para prosseguir eu preciso largar o passado, deixar os pesos do passado. E veja, Paulo tinha pedigree, Paulo tinha umas coisas legais no currículo dele, tinha umas coisas feias também, mas tinha umas coisas legais. Se você olhar aí no capítulo 3, no versículo 4, ele diz: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele apresenta o pedigree, ele diz no verso 5, fui circuncidado no 8º dia, como todo bom judeu. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, a tribo do rei Saul, por isso o seu nome, Saulo, Saul, Shaul, um homem muito importante da sua tribo. Ele diz: eu sou da tribo de Benjamim, eu sou israelita de fato, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. A gente fala de fariseu hoje, parece que é um xingamento, né? Mas no tempo de Jesus, os fariseus eram os mais apegados à lei. Isso era um grande problema, que muitos eram só apegados à letra, e não à prática, à vida. Mas os fariseus eram aqueles que mais debatiam, buscavam conhecer, buscavam compreender, ao ponto de que muitos estudiosos vão dizer que se Jesus estivesse enquadrado em alguma das categorias de judeus, Jesus seria um fariseu, pelo seu apego, pelo seu ensino, pela sua busca pela palavra. E Paulo diz: eu era um fariseu. Não só isso, ele diz: quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo diz: eu sei esse negócio de lei, eu aprendi esse negócio de mandamento, ao ponto de que eu achava que aqueles que estavam com Jesus, falando de Jesus e vivendo Jesus, estavam indo contra esta lei, que eu aprendi a amar, então eu perseguia a igreja. Paulo tem pedigree, e imagina se ele não abandonasse esse pedigree, imagina se ele carregasse na sua memória tantos cristãos que foram martirizados por causa dele. Ele ia dizer: eu não posso pregar esse evangelho, muita gente sofreu por minha causa. Quem sou eu para falar publicamente desse evangelho, tendo perseguido a igreja de Jesus? Se Paulo não largasse o seu passado, Paulo não ia conseguir dar mais um passo. E às vezes o que a gente mais precisa é exatamente isso. Deixa o passado no passado, ressignifica esse passado, reconhece que doeu, reconhece que foi ruim, reconhece que foi difícil, mas diz: o Deus que conduz a minha história tem poder para redimir o meu futuro, para estruturar o meu presente, e eu vou olhar para essas dores para que eu não as reproduza na vida de ninguém. Eu vou olhar para essas dores entendendo que apesar delas, Deus me fez continuar vivo, Ele me preservou, Ele cuidou de mim. Você pode olhar para a dor e ficar encarando, sentindo, amargurado esta dor. Você pode dizer: lá Deus também estava, lá Ele cuidou de mim, e o Deus que cuidou de mim até aqui, vai continuar a cuidar de mim até o dia de Cristo. Paulo diz uma coisa fácil: eu me esqueço. Isso aqui não é amnésia não, tá? Isso é intencionalidade, é dizer: eu não vou deixar que o passado continue a ser o Senhor do meu futuro. Paulo deixa as coisas ruins, Paulo deixa as coisas boas, e ele segue adiante, ele decide avançar. Onde ele quer chegar, onde você quer chegar, quais os planos, quais as metas, quais os alvos,
Quais os alvos espirituais, pessoais, familiares, profissionais? Onde você quer chegar? E essa é a pergunta importante para fazer no início do ano, né? Porque a gente pode conduzir a vida ou por propósito, ou por mera reação. Ou a gente decide o que vai fazer, ou outros vão decidir o que a gente vai fazer. Vão lançar sobre nós demandas, urgências, emergências, e a gente simplesmente vai indo no flow, simplesmente vai respondendo aquilo que jogam no nosso prato. Se você não definir a sua agenda, alguém vai definir a sua agenda. Alguém vai dizer o que você vai fazer amanhã, depois. Alguém vai dizer quem você deve ser. Se você não fizer isso com intencionalidade, tendo Cristo como a base da sua vida, alguém vai dizer o que você tem que fazer. E Paulo diz, eu decidi, eu vou fazer uma coisa, eu vou prosseguir. Não vou deixar o passado me definir, e eu vou continuar olhando para o alvo. E aí no versículo 3 ele diz, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo. Prossigo para o alvo. Prossigo para o prêmio. Paulo usa essa palavra tão forte, prossigo. Ele usa 2 vezes essa palavra, prossigo, aqui nesse bloco. Mas exatamente a mesma palavra que é usada no versículo 6 do capítulo 3, em que Paulo diz que ele era um perseguidor da igreja, é a mesma palavra. Aqui é traduzida por prossigo, lá era traduzida por perseguir, porque a tradução literal é exatamente isso. É perseguir com hostilidade alguma coisa, com energia, com garra, com gana. Era um termo muito usado pelos atletas do mundo antigo. Sabe a pessoa que está chegando na linha de chegada, né? Está chegando, já correu, está esbaforido, com a língua de fora, mas faltam alguns metros, e aqueles metros parece que dá para a pessoa um gás ainda maior. E aí é perna, é língua, e é raiva, eu vou chegar, é esse prossigo. Paulo está falando de determinação, de continuidade, de energia, porque não vai ser fácil. Permanecer não é fácil. Começar coisas é fácil. Persistir é que é difícil. Muita gente que esse mês, me incluo nessa, vai começar a academia. Uhul! Mas muita gente não chega em fevereiro. E nessa eu não quero me incluir. Esse ano eu quero correr. Esse ano já falei com a Maiara, nada de coca. São planos, são vontades, são propósitos. É importante. Sem fazer propósito, aonde a gente vai chegar? Se com planos, com metas, já está difícil. Imagina simplesmente seguir o fluxo. Paulo diz, eu tomei uma decisão, e eu vou prosseguir. E para prosseguir, é preciso resiliência, dependência, força, e é a força que Deus dá. Por isso a gente tem que voltar para a base. Paulo diz, eu vou perseguir, eu vou conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. A força que eu vou usar neste processo é a força que já me ganhou, é a graça que já me sustenta, é a graça que já me abraçou, é essa graça que é a base da minha fé, da minha força, da minha continuidade, é a graça de Deus em Cristo Jesus, que já foi derramada sobre mim. Ele diz, eu prossigo, e ele então estabelece essa prioridade, o alvo. Ele diz, eu estou olhando para o alvo, estou olhando para o prêmio. 2 coisas, alvo é a direção, é o caminho, e prêmio é o resultado, prêmio é o benefício, e Paulo está olhando para as 2 coisas, ele está olhando para o caminho, de olho na linha de chegada. A palavra aqui, que ele usa para falar de alvo, é a palavra scopus, que traz a ideia de olhar exatamente para a linha de chegada, ou a faixa de chegada, né? Os corredores batem o peito na faixa, ele diz, eu estou olhando, eu estou vendo lá na frente, estou com os olhos no alvo, aquele é o meu alvo, e eu sei que quando eu chegar lá, vai ter prêmio. No mundo antigo, o prêmio era uma coroa de louros, louro que põe na comida, né? Coroa de louros, às vezes uma quantia em dinheiro. Em alguns casos, escravos que corriam em competições, eram livres, aqueles que ganhavam eram libertos, tinham carta de alforria, então alguns literalmente corriam pela sua vida, e Paulo está dizendo, tem um prêmio, mas ele chama esse de o prêmio da soberana vocação, o prêmio
do soberano chamado. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos chamados por Cristo, para sermos diferentes do resto do mundo, para sermos semelhantes a Jesus. E o prêmio, quando nós o encontrarmos, é que a Bíblia diz que como Ele é, nós seremos. Se lutamos pela santidade, saiba que existe um prêmio. Quando encontrarmos com Cristo, essa santidade será manifesta de maneira completa. Se lutamos para ter intimidade com Deus, conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra de Deus, Paulo está dizendo, existe uma promessa, de que quando o encontrarmos, tudo isso que nós ansiamos, lutamos, batalhamos, corremos atrás, com garra, tudo isso será revelado para nós, nos será dado a um prêmio. Nós não corremos em vão, nós não corremos em vão. Todos os planos precisam ter Cristo como alvo. Os planos que nós estabelecemos ao longo da nossa vida, se o nosso alvo é essa grande corrida, se o nosso alvo é esse grande prêmio, de sermos parecidos com Jesus, de alcançarmos este caráter santo, todos os nossos demais planos precisam ter isso como base. Não basta simplesmente desejar é importante, alvos profissionais, educacionais, familiares, mas uma pergunta muito importante, não é o que eu quero fazer esse ano, a pergunta mais importante é, como os meus alvos manifestam isso para o qual eu fui chamado? Como os meus planos revelam que eu nasci de novo? Como isso que eu estou planejando vai me aproximar de Jesus? Esse é um filtro muito importante para nós colocarmos nos nossos planejamentos. Esse caminho que eu estou escolhendo vai me levar mais para perto de Jesus ou mais para longe? Vai fazer com que eu tenha mais tempo com Deus ou menos tempo com Deus? Vai promover o meu caráter ou vai fazer com que eu caia em armadilhas por causa do meu caráter? Vai fazer com que eu ame mais ao Senhor ou vai me esfriar na fé? São perguntas importantes ao lançarmos os nossos planejamentos para o ano de 2026. Talvez você já colocou alguns na sua agenda, na sua lista. E eu te desafio a chegar em casa, olhar para eles e dizer, será que esse propósito vai me fazer mais parecido com Jesus? Ou vai me colocar em mais enrascadas? Paulo diz, uma coisa eu faço, eu coloco os meus olhos na linha de chegada, eu coloco os meus olhos no prêmio, e a partir disso toda a vida é ressignificada. E por último, queridos, no versículo 15 diz, todos pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo nos diz que é a maturidade que vai moldando o nosso caminho. À medida que conhecemos a Deus e crescemos na fé, mais maduros vamos nos tornando e mais este tipo de mentalidade vai se consolidando nas nossas vidas. Crianças só pensam no bucho. Crianças só pensam nos seus sentimentos, nas suas vontades, nas suas entranhas. Eu quero agora, quero do meu jeito. Não é assim? E ai dos pais se não derem. Acabei de voltar da casa dos meus pais, como eu disse, com os meus 3, mais 2 que tinha lá, mais a vizinha da frente. Muita criança. Às vezes reúne lá em casa os meus, os da sogra, a minha sobrinha, muita criança. E sai faísca, e dá socos e pontapés, raiva. Eu quero, não, quem quer sou eu, é a minha vez, não é a minha vez. Criança é assim, tem que ser agora. Ainda bem que é só criança, né? Gente madura sabe esperar. Gente madura sabe o que desejar. Gente madura cede a vez. Gente madura sabe o que vale a pena lutar por. E sabe o que é só teimosia. Sabe o que é só gasto de energia à toa. Por isso Paulo diz, todos que são maduros, tem que ter esse modo de pensar, de olhar para Cristo como alvo, como a base, como fundamento, e de desejar em tudo o que faz, em tudo que age, em todos os seus planos, tem Jesus como foco, e ser parecido com Jesus como foco, e agradar a Deus como foco. Diz, todos nós precisamos pensar assim, mas se alguém pensa de uma forma diferente, fica tranquilo, Deus vai se revelar a você também. Cada um de nós tem a sua caminhada. A maturidade vem também com o tempo.
E vem com a caminhada com outros, com os irmãos, com aqueles que conhecem ao Senhor, que já às vezes têm uma caminhada maior do que a nossa, uma experiência maior do que a nossa, porque a fé também é comunitária. Essa direção, ela precisa ser compartilhada. Nós precisamos desse descontentamento para poder vencer, precisamos dessa decisão para tomar, e essa decisão implica, sim, em desapego, em deixar para trás, e tomar uma direção para frente. Isso exige de nós determinação, prosseguir, continuar, energia. E algo que sustenta tudo isso é exatamente essa direção compartilhada, é caminharmos juntos. Quando um está mais fraco, o outro levanta. Quando o outro está mais fraco, agora é a minha vez de levantar. É levar as cargas pesadas uns dos outros, é aconselhar uns aos outros, é na troca, é na mutualidade, é no reconhecimento das minhas dores e das minhas superações, é apontar para você e dizer, olha, esse caminho aqui, eu achei que ia dar bom, mas não deu bom, me ralei, me machuquei os outros, estava olhando demais para trás, lambendo as minhas feridas, e correr de costas não é uma boa ideia. A gente tropeça, a gente derruba os outros, a gente machuca os outros, a gente se machuca. E aí é nessa comunidade de fé que a gente diz, esse não é o melhor caminho. Mas às vezes nos testemunhos, olha, eu ouvi a voz do Senhor, a palavra do Senhor, eu coloquei em prática, veja os frutos que eu tenho carregado, veja a vida que o Senhor tem me dado para viver a partir da obediência, da intimidade, da busca. É na comunidade que isso acontece, nesse esforço. Por isso precisamos tantos, queridos, uns dos outros. Precisamos da comunidade. No início de um novo ano, nós somos naturalmente levados a estabelecer metas, a organizar planos, a redefinir as nossas prioridades. Mas Paulo nos lembra que o maior perigo não é a falta de planejamento, mas correr com intensidade na direção errada. Eu ouvi uma ilustração uma vez que eu fiquei pensando, que tristeza. Imagina uma pessoa que está subindo numa escada gigantesca, e quando ele chega lá no alto, ele percebe que a escada estava apoiada na parede errada. Às vezes é só no fim da vida, como diz o autor de Eclesiastes, que ele diz, há certas coisas que é correr atrás do vento, há certas coisas que é só perda de tempo, é fumaça. Está todo mundo se estapeando por isso lá fora, para ver quem morre primeiro com mais brinquedos. Está todo mundo lá fora tentando mostrar que pode mais, que consegue mais. E o Senhor nos chama a uma vida de entrega a Ele, do nosso coração, da nossa mente, de sermos semelhantes a Ele. Por isso, mais perigoso do que viver sem planejamento, é correr com intensidade na direção errada. A vida cristã não é uma corrida improvisada, e nem motivada apenas pelos nossos desejos pessoais. A vida cristã é a resposta ao chamado de Deus. É a resposta ao Deus que nos alcançou, que nos amou, que nos comprou com o seu sangue. Nós corremos porque nós já fomos alcançados por Jesus. Isso redefine completamente a pergunta central do nosso planejamento, que não é simplesmente o que é que nós queremos alcançar nesse ano, mas sim, para que é que Cristo me salvou, para que é que Cristo me alcançou, e como eu manifesto isso nos lugares onde Ele tem me colocado, no meu ambiente de trabalho, na minha família, entre os meus amigos, como eu posso manifestar o Evangelho de Jesus. Assim, as metas profissionais, familiares e pessoais continuam sendo importantes, mas elas deixam de ser um final em si mesmas. Elas não são últimas, elas são penúltimas. Em último lugar, está exatamente essa estrutura: buscar a Deus com todo o nosso coração. Todos esses alvos são meios, são ferramentas, acontecem ao nosso redor, mas a base final precisa ser buscar ao Senhor. A vida cristã, então, não é essa corrida improvisada. Nós corremos porque já fomos alcançados por Jesus. E todas essas programações, essas metas, todas elas precisam ser avaliadas à luz desse alvo maior, de sermos conforme a imagem de Jesus. Começar bem esse ano de 2026,
não é apenas definir novos objetivos ou novas coisas, mas é alinhar o nosso coração, alinhar a nossa mente e alinhar a nossa caminhada com os propósitos eternos de Deus. Amém? Título de aplicação para a sua vida espiritual. Planeje um ano de direção, planeje um ano espiritual. Quais são os seus alvos espirituais? É nesse momento que muita gente fala assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aproveita, existem vários pacotes de leitura bíblica, de instruções de leitura bíblica. Às vezes fala assim, eu acho que eu não vou dar conta de ler a Bíblia inteira. Lê o Novo Testamento, faça um alvo que seja atingível. Esse ano eu vou orar mais, pelo menos 15 minutinhos por dia. Esse ano eu vou frequentar as quintas da palavra. Olha aí que maravilha, aproveita. Esse ano eu vou faltar menos nos cultos, menos. Quanto mais eu puder estar envolvido nas programações da comunidade, faça alvos dentro da sua realidade, dentro daquilo que você reconhece como algo que ainda está débil na sua caminhada espiritual. No que diz respeito ao seu tempo e às suas prioridades, pense naquilo que você tem que deixar para trás, pense naquilo que você precisa ajustar, pense naquilo que você precisa retomar, algum pacto que você estabeleceu com Deus, que está na hora não de fazer um pacto novo, mas de dizer, Senhor, aquela promessa, esse ano eu vou cumprir, não é vergonha, dizer, olha, não deu até agora, a alegria está no dizer, agora vai, não cheguei, mas vou chegar. Uma coisa eu faço, eu paro de olhar para trás, os fracassos do passado, e uma coisa eu faço, eu prossigo, eu continuo. E no que diz respeito à sua vida emocional, ao seu passado, pare de carregar pesos desnecessários, pare de carregar essa culpa, libere perdão para você, libere perdão para o outro, pare de viver das glórias do passado, pare de viver com saudosismo. O que é que Deus pode fazer na sua vida esse ano? Quais são os planos frescos de Deus para você esse ano? Quais são as coisas que Deus vai fazer através da sua vida? Ah, Jean, mas eu já estou muito velho para isso. A promessa de Deus ao seu povo é que os jovens sonhariam sonhos, os velhos teriam visões, até sobre as servas e os servos, o Espírito de Deus seria derramado, ainda na velhice darão seu fruto, diz a palavra do Senhor, ainda na velhice darão o seu fruto. Talvez você ainda não começou a sua jornada, nunca é cedo demais para começar, nunca é tarde demais para começar, continue, persista, que o Senhor nos dê discernimento, no nome de Jesus. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.